estar com os irmãos. Gratidão pela confiança do nosso pastor presidente nos permitir estar nas congregações. E agradeço a Deus pela vida do meu irmão e amigo pastor Sérgio, esse servo de Deus, que sempre tem lembrado do meu nome, nas orações, na confiança e nas oportunidades. Pastor Sérgio, Deus abençoe. Sou grato a Deus por sua vida. O Senhor tem sido uma bênção nas mãos de Deus. E tem sido uma bênção para o pastor e tem sido uma bênção para a igreja. Os irmãos confirmam isso, diga amém. Amém. Graças a Deus. Querido, você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Números, capítulo de número 12. Números, capítulo 12, verso de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora a minha palavra, as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga amém. Me permita tirar, pastor. Meus irmãos, rogo dos irmãos as orações em meu benefício para poder compartilhar uma passagem bíblica com os irmãos. Os irmãos estão acostumados aqui a ouvir o pastor Sérgio Correia, que é professor de teologia. Então hoje vocês têm a paciência de ouvir o soldadinho mais fraco. Mas é bom falar para vocês que conhecem a Bíblia, não fazem nada de novo. Vocês já conhecem, eu vou falar o que vocês já sabem. Culto e doutrina. A graça de Deus está sobre a vida da igreja e a gente compartilha o que está na Bíblia, a gente dá glória a Deus e vai para casa fortalecido. Fico também rogando a Deus as orações dos oficiais da igreja que estão aqui, são todos pregadores e conhecedores da palavra. Se eu tropeçar em alguma coisa aí, vocês me perdoem. Queridos irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Vocês sabem que a vida é feita de escolhas. Nós só estamos aqui hoje porque decidimos estar aqui. Foi muito apertado para a gente vir, pastor. A esposa me empanhou no trabalho, mas eu disse: eu vou em nome de Jesus. Não jantei, mas ela foi benevolente e trouxe um iogurtezinho, eu tomei no carro. Mas quando chegar em casa eu janto. Mas estou aqui com os irmãos para alimentar a minha alma com a palavra de Deus. Não tem nada melhor nesse mundo do que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus com confiança, com quebrantamento, a gente é alcançado por essa palavra. Porque eu disse que a vida é feita de escolha, porque Deus diz que sempre tem propostas para a sua igreja, para o seu povo. Lá no Velho Testamento, certa vez, Deus fez uma proposta ao povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deus fez uma proposta que eles escolhessem a vida. 30 e versículo de número 19. Que tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. A proposta de Deus para mim e para você é que escolhamos sempre a coisa certa. E para escolher a coisa certa no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa muito da presença e da graça de Deus. Porque a vida, já que é feita de escolhas, se eu escolher a coisa errada, eu posso tomar um caminho diferente daquilo que Deus tinha para mim. E o momento da gente ouvir a palavra de Deus é um momento que a gente quer saber de Deus o que Ele tem em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer que você está no melhor lugar da cidade, na casa de Deus, e ouvindo a palavra de Deus. Então não deixa teu pensamento sair daqui de dentro.
É bem verdade que quando a gente ouve a palavra, às vezes o telefone dá um toque, às vezes o irmão conversa do lado, mas esse momento de atenção à palavra de Deus, não pelo pregador, mas pela própria palavra. Independente do pregador, sempre que vier à casa de Deus, principalmente em um culto de doutrina, onde você veio ouvir a palavra de Deus, você veio aprender a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você não quer voltar para casa da mesma forma que você chegou aqui. Você quer voltar para casa fortalecido. Você quer voltar para casa sabendo que Deus está na sua vida. Porque, irmão, se houver uma certeza na sua vida e na minha, a certeza é que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não tem riqueza maior, não tem patrimônio maior, não tem posição maior do que saber que somos salvos em Cristo Jesus. Mas para conservar salvo em Cristo Jesus, a batalha é todo dia, o dia todo. A gente não pode vacilar. Nós somos possuidor de uma herança dada por Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E para permanecer na presença de Deus, nós temos que fazer um esforço diário. Nós temos 3 inimigos ferozes nesse mundo. Nós temos o pecado, nós temos Satanás e temos a velha natureza. Então, se a gente não tiver em Cristo Jesus, a gente não vai conseguir vencer. Por isso, da importância de vir à casa de Deus, se abastecer da palavra. Vir à casa de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E quando você vem à casa de Deus com esse sentimento, claro que você não volta para casa sem Deus não falar com você. E assim como os irmãos sabem, não tem coisa melhor nessa vida do que ouvir Deus falar. Deus fala e Deus faz. Muitas vezes Deus fala aquilo que a gente não esperava ouvir e talvez aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Mas Ele é Pai bom, Ele sabe da necessidade de cada um. Ele não quer só massagear o nosso ego, Ele não quer só dizer que está com você. Ele quer dizer também que você tem que estar com Ele. E para estar com Deus, eu preciso entender a palavra dEle. Porque se eu não entendo a palavra dEle, irmãos, eu não vou conseguir fazer a vontade dEle. Porque a palavra dEle está revelada à vontade dEle. Por isso que é fundamental para o crente salvo, quando vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus com quebrantamento. Dizendo, Deus, me ajuda a entender. Me ajuda a cumprir os mandamentos. Não deixe eu ser só um ouvinte da palavra. Não, só ser ouvinte não salva, irmãos. Porque a fé que não transforma também não salva. Eu preciso de crer, mas eu preciso de crer com obediência. Eu preciso de crer com sujeição à palavra de Deus. É por isso que na medida que eu vou ouvindo a palavra, ela vai me corrigindo. É por isso que a palavra é viva. Não é um livro qualquer, não foi escrito por homens comuns, foi escrito por homens na direção do Espírito Santo. Então, quando você ouve a palavra, ela vai lhe apertando, ela vai lhe preparando, ela vai lhe conduzindo, ela vai mostrando a você aonde é que você precisa melhorar. Se no seu entendimento você cair em si e dizer, é verdade, Jesus, eu tenho errado nessa parte, eu preciso melhorar. E aí a graça vai te moldando e vai lhe preparando, e quando você vê, você vai ser fortalecido por essa palavra. Irmãos, é uma batalha diária. Eu confesso ao pastor Sérgio que uma das coisas mais difíceis que eu enfrento na vida é ter confiança e força para ler e orar. Porque tudo, pastor Rubens, nos leva para nos afastar de Deus. É o trabalho, é o corre-corre. Me permita, às vezes a obra de Deus me faz esquecer do Deus da obra. E aí eu tenho que ter cuidado, tenho que ter vigilância, que eu tenho que cuidar da obra de Deus, mas eu tenho que amar o Deus da obra. E para isso eu preciso ter tempo para Ele. Quando o Senhor me convidou, pastor, para estar aqui, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Incomodei bastante Jesus. E veio no meu coração essa passagem bíblica que os irmãos já conhecem, sobre a vida de Miriam, de Arão, de Moisés e de Deus. Um ato bem conhecido dos irmãos que envolve a fala. E os irmãos sabem que a fala é uma coisa complicada, a gente tem que vigiar para não falar coisas que desagradam o Espírito Santo. Quando a gente fala coisas que desagradam o Espírito Santo, a gente pode ser corrigido por Ele e pode muitas vezes perder a bênção da presença dEle. Está escrito, quando Tiago fez a carta, no capítulo de número 3,
Tiago faz uma advertência no capítulo 3 e o verso de número 6, dizendo: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Escuta, Deus lhe trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E é interessante que o Espírito Santo já está dizendo a mim e a você: cuidado com o que fala. Cuidado como se dirige às pessoas. Cuidado para não ser um reprodutor de calúnias, de mentiras, de coisas que não existem, porque a sua boca, ainda hoje eu vi o pastor dizendo: dê glória a Deus, e você deu. Então a sua boca glorifica a Deus. A sua boca se dirige a Deus. E essa boca que dirige a Deus não pode falar qualquer coisa, não pode falar o que pensa, não pode falar o que os outros falam. Por quê? Porque a sua boca é santa também. As suas palavras são medidas. Jesus disse uma coisa muito interessante: pela árvore se conhece o fruto. É pela árvore. Quem é a árvore? Jesus, quando se referiu à árvore, somos nós, somos seres humanos. Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso de número 33, ou dizei que a árvore boa e o seu fruto bom, ou dizei que a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, uma das coisas que faz eu e você ter fruto bom ou fruto ruim é a fala, é a língua. E é uma luta constante para a gente não falar o que a gente gostaria de falar. É por isso que eu e você precisamos da palavra de Deus, que corrige, que conforta, que confronta, porque muita coisa, irmão, seria evitada na minha vida e na sua, se a gente falasse pouco ou só o necessário, e confiasse que Deus fala por nós. Porque quando a gente fica avexado e fala coisas que não convém, a gente termina desagradando a Deus. E o ruim, quando a gente desagrada a Deus, é que a gente vai esfriando na fé, vai ficando desanimado, vai ficando sem temor, vai ficando sem graça, vai querendo viver uma vida à vontade. Mas Jesus, certa vez, quando ministrava a palavra, Jesus falou aos fariseus, no capítulo de número 12, verso 34, raça de víboras. Irmãos, que pregador. Víbora é cobra. Mas era Deus dizendo, porque conhecia os corações. Raça de víbora, quem vos? Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso fala a boca. Você está entendendo? Porque às vezes a gente fala coisa e, meu Deus, por que eu falei? Porque há lá no coração uma raiz de situação que precisa ser dominada e controlada. Pastor Sérgio, eu louvo a Deus nessa noite, porque essa palavra que está mantendo você calado vai chegar ao seu coração, ao seu entendimento, à sua vida. Você não veio simplesmente cumprir uma agenda, você veio à casa de Deus e Deus está dizendo a você: eu preciso de você, mas eu preciso que você fale pouco. Aleluia! Mas por que, irmão Adalto? Porque na medida que a gente obedece às pequenas coisas, Deus aumenta as coisas maiores em nossa vida. Você não pode confiar em uma pessoa que fala demais, que fala tudo. Esses dias, pastor, 2 autoridades pediu a mim: Adalto, me arranje 2 pessoas para viajar comigo. E eu olhei, escolhi 2 homens. E disse: vá com essas pessoas fazer essa viagem. Cuidado, fale pouco. Quando a viagem terminou, um deles me disse: Adalto, um é excelente, agora o outro fala demais. Mas o outro já tinha 60 anos, irmãos. Eu digo: Deus, pastor Joabe, como é que eu vou dizer a um homem querido, pelo amor de Jesus, foi só 4 dias. Eu te disse, a única coisa que eu lhe pedi não foi para ir cheiroso, nem bonito, nem barbeado, foi falar pouco. E você não conseguiu, querido. Mas, irmão Adalto, por que o senhor está contando? Eu estou contando porque serve para a nossa experiência de vida. Fale muito, mas fale muito com Deus. Com Deus não se preocupe, porque Ele sempre vai ter prazer de lhe ouvir.
Mas fale à vontade, principalmente se for de você. Pode dizer: Deus, eu cheguei. Quem? O problema da minha vida sou eu, Senhor. E eu estou aqui novamente para conversar contigo. Mas eu vim dizer a ti, Jesus, que eu preciso melhorar. Eu preciso, Jesus, de colírio nos olhos. Eu preciso, Jesus, de botar uma trave nessa minha língua. Eu quero me calar, mas ela não deixa. Daqui a pouco eu estou falando tudo com todos. Mas eu louvo a Deus nessa noite, Pastor Júnior, porque essa palavra, ela tem endereço para alguém. É o Espírito Santo dizendo: você vai sair daqui falando bem pouquinho. Provérbio diz que quem fala muito, sua alma é perturbada. Você já viajou com alguém perturbado? Ele fala de todos e de todos. Um dia desse eu viajei com um pastor, que ele se queixou até de Deus, porque o tempo não estava bom. Por que tanta chuva? Eu digo: querido, não te queixa do Criador. Deixa a chuva, deixa o sol, deixa o calor. Dá graças a Deus que tu está vivendo, que tu está respirando, porque tem muitos no leito dos hospitais só olhando para o teto. Essa história que você está ouvindo aconteceu numa família nobre de Israel. Não sei o que aconteceu naquela semana com a irmã Miriam, que ela se incomodou e começou agora a tomar um caminho diferente, que fez com que Deus se aborrecesse dela. Eu e você lemos uma história nessa noite, e o texto diz que certa vez irmã Miriam, profetisa, serva de Deus, foi quem cuidou do Moisés. Era a irmã mais velha. Era uma mulher que era uma líder em Israel, era respeitada, mas não vigiou com sua língua, pastor Geraldo, não teve cuidado, falou o que veio na cabeça, e quem fala o que vem na cabeça, a conta chega. Aleluia! Irmão Adalto, que palavra é essa? É a que Deus me deu nessa noite. Eu queria uma palavra aqui, pastor Sérgio, avivada, que eu sou pentecostal. Mas às vezes Jesus diz: você é muito avivado, Adalto. Calma, meu filho, deixa eu falar com você como eu quiser. Adalto, para ter fogo na vida, Adalto, tem que ter lágrimas nos olhos e joelho no chão, meu filho. Tem que falar pouco, Adalto. Quando a gente fala pouco, Adalto, a gente ouve mais a voz de Deus, meu filho. O texto diz que a irmã Miriam, está escrito, naquela semana, ela se incomodou com uma situação. Mas é interessante que ela se incomodou com uma situação, mas levou o texto para outra situação. Você já viu alguém que é assim? Que às vezes está incomodado com alguém e bota a culpa em outro alguém? Você está entendendo o mistério? Ela estava incomodada porque Deus tinha levantado Moisés. Mas ela leva o problema para o casamento do Moisés, que não tinha nada a ver. Moisés estava casado há 40 anos. Como é que tu é cunhada de alguém 40 anos? Depois de 40 anos, tu se queixa da cunhada. Mas o problema não era a cunhada. O problema era o sentimento que ela deixou brotar por causa da posição do irmão. O irmão cresceu, ela viu o irmão pequenininho, o irmão cresceu e Deus chamou e Deus disse a ela: continue servindo a meu servo Moisés. Isso incomodou a ela. Escuta, irmãos, a gente tem que entender que as coisas de Deus é como Ele quer, não é como eu quero. Deus tem caminhos diferentes. Mas se Deus te colocou sentado nessa cadeira, e foi Ele que colocou, fica sentado. Se tem alguém pregando, cantando, maestrando, dirigindo, não tem problema. Deus colocou ele lá e deixou você aí, mas fica no lugar que Ele colocou, porque Ele dá galardão e salário como Ele quer. Aleluia. E o texto diz, verso 12, de Números: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, porque quando tinha tomado a mulher coxita, eles estavam reclamando. Mas no verso 2, veja o que acontece. Disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Oh, e o problema não era coxita, como é que agora entra o profeta Moisés? Você entendeu? Que ela criou um pretexto para chegar no texto, mas foi numa contramão de Deus.
Eu tenho que ter muito cuidado para que eu esteja na casa de Deus e não tome uma contramão espiritual e bata de frente com Deus. E Deus me diga, por que por aqui, Adalto? Aleluia! O que é que o senhor está dizendo, Adalto? Para quem o Espírito Santo está falando, está entendendo. Verso 2, ela diz, porventura, Arão, fala o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós, o Senhor? E o texto diz, e Deus o viu. Meu irmão em Cristo, me ouça em nome de Jesus. Deus não ouve só a voz, Deus ouve o sentimento. Por isso que eu tenho que vigiar o meu sentimento. Porque às vezes essa carne aqui, essa natureza adâmica pode me ver Deus usando o Jean e olhar para ele assim, me permite, irmão Jean, usar seu nome. Ele só quer ser o pregador, mas eu sou também. Foi o que ela disse. Quer dizer que Deus só usa Moisés, e a gente não, Arão. A gente viu ele pequenininho aqui, a gente deu leite a esse menino, Arão. Arão, ao invés de ser firme, dizer, Miriam, fique no seu lugar, Deus levantou ele. Arão, irmão, escutou a conversa e ficou calado. Mas nessa noite Deus está dizendo a alguém aqui, quando vê o contraditório, diga, Deus me ajude a combater o que não é da tua vontade. Se Arão tem dito, Miriam, sente aqui, não é como você pensa, nem como você diz. Deus levantou ele e nós somos servos de Deus e dele. Mas Arão, irmãos, deu ouvido. Deus está falando para alguém aqui, dizendo, cuidado que está dando ouvido para não se embriagar. Mas, irmão Adalto, se não é momento para eu falar, clama o sangue de Jesus. Porque a voz, irmãos, é uma semente que é lançada. Foi isso que Satanás fez com Eva lá no Éden. Jogou a conversa e ela segurou. Mas interessante que o texto diz, Deus o viu. Aleluia. Você sabia que Deus está ouvindo cada sentimento nessa noite? Do mais antigo ao mais novo, do que está em pé ao que está sentado, Deus está ouvindo o teu sentimento. O que é que o teu sentimento está dizendo? Senhor, me ajuda a falar pouco. Não deixa eu perder meu tempo na igreja, nesse coral, nessa comissão, não, nesse ministério, não, Senhor. Eu não vim aqui simplesmente para ter uma Bíblia, ser chamado de crente da paz do Senhor. Não, Senhor, eu quero muito mais. Aleluia. Mas, irmão, se Deus tivesse só ouvido, tivesse deixado para lá, estava tudo bem. Mas Deus não deixa para lá. O texto diz que Deus, quando ouve, Ele podia mandar um anjo. Ele podia usar o próprio Moisés, que era profeta. Senta os dois aí para dar uma lição de vocês. Mas é interessante que está escrito que o Moisés ouviu, soube e ficou calado. Quando alguém falar contra, não rebata com as mesmas palavras. Ó, boca no pó. O texto diz, aí eu imagino quando Josué escreveu isso, que Deus mandou ele escrever. Josué, coloca aí, que esse Moisés era o homem mais manso do mundo. Meu Deus, do mundo, escreve aí que ele era manso. Ele era humilde. Ele sabia na hora da dificuldade a quem recorrer, e a quem recorreu? Ao Todo-Poderoso. Ele ficou calado, o povo jogando pedra, falando, mas ele calado. O que acontece? Deus deixa a glória, o poder dele lá em cima e dá um pulinho aqui embaixo. E quando Deus chega, irmãos, o texto diz que Deus diz a ele, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, ei, os três, reunião, vai para a tenda. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvens e pôs a porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras.
Se entre vós houver profeta, Deus diminuiu ela aí. Deus diminuiu ela aí. Se houver, porque enquanto você estiver na vontade de Deus, você é uma bênção, me escute. Mas se você sair da vontade de Deus, você deixa de ser uma bênção. Quantas pessoas eu e você conhecemos que era uma bênção na casa de Deus, mas distanciou-se, caiu no pecado e tornou-se um demônio. Aí Deus chega e diz: se houver, eu falo com sonho, mas não é assim com Moisés. Aleluia. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Irmãos, a palavra traz temor ao nosso coração. A palavra traz colírio aos nossos olhos. Por isso que a Bíblia manda a gente orar sem cessar e principalmente orar por quem não gosta da gente. E eu descobri por quê, pastor Sérgio. O milagre de orar por quem não gosta da gente funciona no mesmo dia, pastor Júnior. Não demora. Esses dias eu orando pela minha esposa, minha família, pelo meu pastor, aí veio aquele sentimento: ora por fulano aí. Aí eu disse bem ligeirinho: abençoa o fulano. Disse, não é assim não. É orar com calma, é interceder por ele. Aí eu disse: está certo, então o Senhor me ajuda. Aí comecei: Senhor, ajuda, perdoa, dá força. Eu não sei o que eu fiz que desagradei teu servo, ele não consegue olhar para mim, ele não gosta de mim. Mas se eu fiz alguma coisa, Jesus, eu vou pedir perdão a ele. Eu sei que o tempo passou, pastor. Quando eu acordei, levantei da oração, eu levantei, Jean, gostando dele. Aleluia. E aí eu fiquei animado para orar pelo monte de gente, irmãos. Por isso que quando a gente ora por aquele que não gosta da gente, a gente se põe na frente e diz: Deus, ele não gosta de mim, mas eu sou teu servo. E a essência da graça, irmãos, é o amor de Deus na nossa vida. Porque eu amar só quem me ama é uma bênção. A gente ama com alegria, sorrindo. Mas amar, Rubens, com quem deu a pedrada, meu filho, é difícil. Mas o Deus da glória, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, é o Deus que ouve, é o Deus que vem, é o Deus que pega o carro dele e diz: dá um pulinho lá na terra. Eu quero ir lá em Abreu e Lima hoje. Eu quero falar com alguém lá em Abreu e Lima. Aleluia. O texto diz que Deus termina a reunião com muita rapidez. Porque Deus não demora muito com uma coisa para resolver, irmãos. Deus não vai demorar a resolver alguma coisa hoje. Por isso que eu amo a palavra. Porque a palavra não fica só na pregação. É um rolo compressor que vem lá do céu, sabe, irmão? Vai descendo, 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 descendo. Aí vai passando nos corações, vai tirando o que não agrada a Deus. A palavra de Deus nessa noite está vindo ao teu coração. Está te curando desse câncer de tristeza, de angústia, de maldade. Talvez Satanás disse: eu larguei a pedra, ele vai morrer acabrunhado. Aí Deus chegou e disse: não, Satanás, foi até hoje. Aleluia. Você vai sair curado nessa noite. Você vai sair glorificando a Deus. Você vai voltar sarado para casa. Você vai voltar fortalecido para casa. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando eu ouço e confio, o texto diz que eu sou recompensado. Mas se eu ouço e não confio, eu continuo nas consequências. O texto diz: Deus disse ao povo, a eles três: faltou temor no coração, Miriam. Faltou temor no seu coração, Arão.
E o texto diz, verso 9: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. E o texto diz, a ira se acendeu e Deus se foi e deixou a ira acesa. Eita, que nessa noite Deus está me ensinando, pastor Sérgio, Adalto, antes de falar, meu filho, pense o que vai dizer, Adalto. Porque a Bíblia diz, por tuas palavras sereis justificado, mas por tuas palavras sereis condenado. Eu fico muito temeroso, pastor, quando eu vejo alguém dizer, eu disse umas verdades a ela. Digo, essas verdades é dela, que às vezes diz e causa prejuízo. A verdade verdadeira é essa aqui. Ainda que esteja com razão, não é suas palavras que vai resolver. Sabe quem vai resolver? É Ele. É Ele que vai resolver. Quando é a pedrada, você pega a pedrinha e vai para o joelho. E diga, ó Jesus, Satanás jogou a pedra, usou lá o fulaninho, maninho tem raiva dele, Jesus. Mas está aqui a pedrinha, não jogue nele de volta não, Jesus, deixe quieto. Ele fez isso porque estava nervoso, ele é gente boa, mas estava aperreado, Jesus. Mas eu sou teu servo, eu amo a tua palavra. Sabe o que é isso? É Jesus te ensinando a orar. É Jesus te ensinando como dizer a Ele para a coisa ser revertida. E o texto diz, para encerrar, pastor, que ele foi embora. Deus se foi. E quando Deus se vai, o que acontece? Verso 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, meu Senhor, agora Arão, meu Senhor, agora, por que tu não evitasse isso, Arão? Por que tu deixaste chegar a esse ponto, Arão? Tu é o sumo, Arão. Olhou para ela, viu branquinha, pediu essa caixa de som, e quem tinha colocado não foi ninguém doente que chegou perto dela, foi Deus. Arão sabia que era Deus. Irmão Adalto, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso a você para que você não brinque com Deus, nem com o evangelho, nem com igreja, nem com pastor. Pode ser feinho, fraquinho, indouto, mas é servo de Deus. Aleluia. E aí, pastor, me permita, quanto eu vejo mais frágil, mas eu tenho temor. Mal vestido, às vezes com pouca visão, passando necessidade, é aquele ali que eu tenho que chegar e dizer, o que é que falta, o que é que eu posso fazer pelo Senhor? Por quê, irmão Adalto? Porque ele representa Deus. Aleluia. Mas deixa eu dizer, irmãos, Arão diz, meu Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e como os havemos pecado. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Verso 13, Moisés falava pouco. Moisés podia dizer, para uma reunião. Vou lá com você, está brincando, rapaz. Deus veio aí, rapaz. O texto diz, sabe o que Moisés disse? Está escrito na sua Bíblia, verso de número 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. Aleluia. Você está entendendo a importância da comunhão? Você está entendendo a importância de estar sempre aos pés de Jesus? Às vezes a gente se preocupa para estar com tanta gente, mas se você estiver só com Ele, você resolve o problema de todo mundo. Mas, irmão, para a gente entender isso, Deus tem que dizer, Adalto, eu controlo tudo, meu filho. Deixa de ser agoniado, Adalto, está apressado.
está vexado, meu filho. Passa meia horinha comigo, Adalto, e sai em paz. Mas tu acorda já correndo, penteando o cabelo, parece que vai consertar o mundo. Adalto, quem conserta o mundo sou eu, meu filho. Não é você. Eu preciso de você, é nos meus pés. E aí eu confesso aos irmãos a batalha do dia a dia. Às vezes acordo, pastor, com 20 chamadas no zap. Aí dá vontade de correr para atender todo mundo. Mas Jesus disse, calma. Aleluia, calma. Fica um pouquinho comigo aqui, que quando tu ficar um pouquinho que tu for atender, a metade eu já resolvi. Você entendeu o mistério? Você entendeu porque Deus está dizendo, eu queria ficar mais tempo com você, o Criador, o dono de tudo, dizer, pastor Júnior, fica comigo, Adalto, um pouquinho aqui, esse miserável pecador, germe da terra. E Deus dizer, vamos ficar um pouquinho. Aí você passa 30 minutos, não leva nesse negócio do toque não, porque o toque incomoda, é o diabo. Tim! Alguém está chamando, você tem que ter responsabilidade. Aí Jesus, calma, fica aqui. Deus vai te levar para o lugar secreto. Pastor Sérgio, se eu viesse só dizer isso aqui, eu já voltava para casa feliz da vida, José, e até a pé andando pela BR, porque a gente fica tão feliz quando a gente consegue trazer algo de Deus para alguém, e esse alguém que vai sair daqui não é por causa do pregador, é por causa do dono do pregador, que está dizendo a você, eu vou te levar para o lugar secreto. Agora quando for para o lugar secreto, vai preparado, leva lenço, leva toalha. Por quê, irmão Adalto? Porque no secreto, geralmente a gente chora muito com ele. Aleluia. O texto diz que Deus curou Miriam, mas disse a Moisés, o que é que acontece quando o filho desobedece o pai na época, e o pai ficava revoltado, cuspia no rosto do filho. Separava o filho 7 dias. Deus diz, faz o mesmo com ela, que ela me entristeceu. Oh, irmãos, que Deus nos ajude nessa noite, que possamos sair daqui dizendo, Deus, me ajuda a amar o que tu amas e aborrecer o que tu aborrece. Não ame o que Deus aborrece, porque vai na contramão de Deus. Mas, irmão Adalto, eu tento e às vezes não consigo, eu também. Não é só você não, é eu também. Mas quando acontece isso, o que é que eu faço? Eu dou uma paradinha, pastor, eu fecho os olhos. E tenho que botar a fé em prática, a fé pouca, porque eu quero agir da minha maneira. Mas o Espírito Santo diz, Adalto, da tua maneira vai dar errado. Aí eu uso a fé e digo, Deus me ajuda, como é que eu faço? Porque quando a gente clama a Ele, os céus se abrem. A Bíblia diz que nunca na história da humanidade alguém se dirigiu a Ele para dizer, você eu não ouço não. Não, você, não. Se quebrantar. E hoje nós temos uma vantagem que no Velho Testamento não tinha. A gente tem Jesus intercedor e o Espírito Santo consolador. Oh, aleluia! Aí quando eu dobro o joelho, me permita, pastor Sérgio, a primeira coisa que eu faço é dizer, Jesus, corre aqui, Jesus, me acorde. Só está doido, irmão Adalto? Não, querido, porque o mundo é mau. Se você não correr para os pés de Jesus, você vai ficar andando só com Bíblia, dando paz do Senhor, mas seco, vazio, sem graça, sem fogo na alma, sem presença do Espírito Santo. Aí eu corro nos pés e digo, ou o Senhor me acorde ou eu vou morrer. Aleluia. O que você ouviu nessa noite, Deus vai fazer na tua vida. Eita, Deus tremendo. Se prepare. Aleluia. Nesse culto de doutrina, Deus trocou a tua língua. Eita, Deus tremendo. Eita, Davi, que Deus tremendo. Deus chegou e disse, abre a boca. Deixa eu tirar essa língua grossa e te dar uma língua bem fininha, de poliglota. Uma linguinha que tu vai falar aí e vai triscar fogo aqui em cima. Por que, irmão Adalto? Porque é a língua da santidade.
é a língua do perdão, da misericórdia, da bondade. E você vai sair daqui dizendo: Jesus, nunca mais, Jesus, eu digo aquilo. Sabe por quê? Língua trocada. Isso é um Deus tremendo, que pega a gente no culto de doutrina, sem ter um pregador internacional, tem muita coisa, traz o Zé Ruela e diz: Adalto, diz a ela que eu estou trocando a língua dela hoje. Oh, aleluia. Quando o Senhor me convidou, o Senhor agendou, o Senhor mudou minha agenda. De manhã eu me arrumando para trabalhar, Deus disse: vai para onde? Disse: não, eu tenho trabalho, hoje é terça-feira, vai para o quarto. Tu vai falar de mim de noite, precisa falar comigo de dia. Aí eu disse à esposa: vá resolver as coisas e me deixe no lugar alto. Qual? Minha cadeira lá dentro. Corri para lá e disse: que presente o Senhor me deu hoje. Oração não é só conversar, é relacionamento. Quando for falar com Deus, não vá com aquela retórica: oh, grandioso e eterno. Não, Deus não gosta. Diga: Deus, chegou o miserável, o Zé coitado, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu não termino. Porque geralmente essa natureza aqui gosta de dizer: oh Deus, obrigado porque eu estou aqui. Não, não engrosse a voz não. Fale fino, mas fale com quebrantamento. Aleluia. Entendeu o mistério? Mas eu não tenho vontade, eu também não. Mas quando ele diz: vai orar, aí eu vou devagarzinho, a carne não quer ir, eu vou levando ela. Você vai, não, você vai. Pega esse negócio aqui, fica aí, Satanás, vai, você vai. Mas, irmão Adalto, é o esforço. Se eu não fizer isso, daqui a pouco, quando chegar, e a graça, Adalto? Cadê, meu filho? Hein? A graça. Coração cheio do Espírito, Adalto, cadê? Adalto, tudo passa, meu filho. Beleza, posição, dinheiro em conta, passa tudo, pastor Joabe. Mas esse livro diz que quem fizer a vontade dele vai permanecer para sempre na eternidade com ele. Aleluia. Estou terminando, pastor, mas me permita. A oração é uma coisa fascinante, é uma coisa tremenda. Não tem coisa melhor nesse mundo do que falar com Deus. A gente chega atribulado, endividado, perturbado, querendo tomar decisão. Aí quando você começa lá a falar com ele, aí ele começa a lhe acalmar. Aí, calma. Desespero é esse. Não, calma. Vou lhe ajudar a orar. Feche os olhos. Pense em mim. Diga aí com a sua boca que você não é nada, eu sou tudo na sua vida. Isso é um pai bom, né, irmão? Isso é um pai bom, né, pastor? Ensina a gente a falar. Quando a gente era pequena, que mamãe dizia: diga, mãe. Aí Deus faz a mesma coisa. Dobra o joelho e diz: ó, vou te ensinar a falar. Aí a gente começa a falar com ele começa a alegar o coração. Daqui a pouco os olhos ficam lacrimejando. Isso aí, rapaz, isso aqui é vida. Você entendeu? E já aconteceu, pastor, quando eu levantar da oração para pegar o telefone tremendo, para ligar, para resolver. Alô, seu Adalto, já foi resolvido agora mesmo. Aí eu... Mas, irmão Adalto, o senhor está doido? Estou, irmão, estou apaixonado por ele. Eu só penso nele. Para onde eu vou é com ele. Se eu estou comendo, estou pensando nele. Se eu estou viajando, estou pensando nele. O que eu faço é pensando nele. Mas tem que ser assim, Adalto. Tem, irmão, que se não for é religião. E religião não salva ninguém. O que salva é presença, é confiança, é certeza, é graça, é perdão, é misericórdia, é sangue de Jesus. E aí, pastor, para encerrar, eu lembro daquele testemunho que o nosso amigo pastor deu lá no Tempo Central. Alagoas entrou numa seca tremenda. E o pastorzinho da igreja lá do sertão reuniu a igreja. Disse: irmãos, vamos orar que muitos irmãos nossos já têm perdido a plantação.
Tem mais de 8 meses que não chove. E aí fizeram aquela oração, aquele clamor para Deus mandar chuva. Mas no dia seguinte o pastor chegou mais cedo e ficou sentado e viu, irmão Rubens, uma irmã entrar com um guarda-chuva. Aí quando ele viu uma irmã entrar com um guarda-chuva, ele disse, meu Deus, está chovendo. Aí chamou a irmã, choveu? Esse não, pastor. Mas a gente orou ontem e Deus não é de confiança não. A qualquer momento o céu vai se abrir e vai chover muito, pastor. Deus vai fazer chover na tua vida. Deus vai chover nessa vida. Talvez Satanás disse, terra seca não dá. Deus disse, Satanás, terra seca para tu. Para mim, ele é um jardim florido, de graça, de bondade, de misericórdia. Oh, não temas contigo. Aleluia.